Tem mudança no Tribunal Regional Eleitoral aqui em Santa Catarina e nós vamos conversar a partir de agora sobre essas mudanças, né? Porque está tomando posse o novo presidente do TRE, o desembargador Fernando Carione, e a posse ocorre nesta sexta-feira e terá o desafio de comandar as eleições no ano que vem em Santa Catarina, que de fato sempre é uma missão de uma imensa responsabilidade. Desembargador, obrigado pela sua gentileza aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde, Renato Igor. Boa tarde a todos os ouvintes do seu programa. Estamos à disposição para prestar qualquer esclarecimento que possa elucidar qualquer tipo de pergunta dos seus radiovintes. Muito obrigado aí pela sua gentileza. Onde é que está o grande desafio, né, em Santa Catarina, na questão que envolve a justiça eleitoral, visando o ano que vem, né? A gente vive uma polarização gigantesca, tem enfrentamento a fake news, tem a questão de rede social. Onde é que está esse grande desafio? Olha, Renato, o desafio que a justiça eleitoral sempre trabalhou e sempre trabalhará é do resultado das eleições, é trazer um pleito bem tranquilo, com liso, de forma mais clara possível, bem transparente, para demonstrar exatamente a segurança que todos nós temos do Tribunal Regional Eleitoral na prestação desses serviços ao público eleitor do nosso Estado. E assim nós vamos nos comportar. Veja bem, nós passamos o ano passado um problema também na eleição municipal, e todos sabem que é uma eleição das mais acirradas em todos os municípios. Nós temos 295 municípios em Santa Catarina, e passamos de uma forma ilesa, também de forma transparente, e com a eleição transcorreu numa tranquilidade em todos os 295 municípios. Não tivemos sequer uma reclamação de qualquer candidato, de qualquer partido político, do funcionamento e da prestação dos serviços pela Justiça Eleitoral. Nós saímos com tranquilidade de todo o pleito municipal. E agora nós começamos a preparar exatamente com as lições aprendidas nesse pleito em virtude da pandemia, mas preparando já o pleito do ano que vem, que será ele conduzido pelo vice-presidente que vai assumir amanhã comigo, e ele que vai realmente nas eleições presidir o Tribunal Regional Eleitoral, que é o desembargador Leopoldo Augusto Brigman. Sim, sim. O senhor vai até março do ano que vem, né? Até março do ano que vem. Perfeito. Agora, desembargador, o senhor vê um desafio muito grande ainda, né, num caminho a ser percorrido pela nossa democracia no que diz respeito à questão de garantir uma segurança absoluta no processo, porque hoje, puxa, a gente não, né, mas a gente percebe que há de alguns setores da sociedade questionamento com relação à lisura no processo eleitoral, a lisura até na questão da urna eletrônica. O próprio presidente já levantou esse assunto, embora jamais se questionou, jamais se levantou algum tipo de indício, né, com relação à lisura no processo eleitoral, com todos os observadores, os órgãos de controle, enfim, nunca houve nenhum tipo de indício. O senhor vê uma ameaça com relação a isso? Não, Renato, veja bem, a urna eletrônica foi implantada no sistema em 1996. De lá para cá, todas as eleições, de 2 em 2 anos, foram todas elas realizadas pelas urnas eletrônicas. Em 2002, houve a primeira experiência de colocar na urna eletrônica mais um componente para que fizesse também o registro em papel e caísse naquela urna para fim de auditar qualquer sessão eleitoral ou qualquer urna de sessão eleitoral. Bem, naquele ano houve problema com a máquina, não foi por culpa de qualquer sistema da urna, mas do componente.
tanto que foi abandonado esse sistema de impressão de voto. Depois foi 2004, 2006, 2008, veio uma lei em 2009 para novamente, então, há sempre um aceno popular, um pleito popular de fazer o registro do voto em papel numa urna específica na sessão. Essa foi por uma lei 12.000 e pouco de 2009, se não me engano 12.034, e essa lei foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E nós continuamos todos os pleitos 2010, 2012, 14, 16, 18 e 20 com a urna eletrônica. Veja bem, e já afirmado por você, até hoje nós não tivemos uma única constatação de ocorrência de uma fraude em qualquer dessas urnas, nem por partido político, muito menos por candidatos eleitos ou não, da mesma forma por instituições públicas ou privadas. Veja que a lisura da urna, da sua apuração, ela está sendo totalmente perfeita, uma vez que não há até hoje nenhuma reação de nenhum órgão contra a efetividade da honestidade e da apuração da urna eletrônica, do uso dessa urna. E o nosso processo é um processo de exemplo mundial da velocidade que tem na resposta à sociedade daqueles que angariaram os votos e foram eleitos. Sim, sim. Então, nós não temos esse tipo de dificuldade. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, Renato, nós estamos vendo outra vez e surgindo pelo movimento de clamor de parte da população novamente, e já com um projeto de emenda constitucional aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal e que está indo para a impressão do voto novamente. Se assim ocorrer, não tenha dúvida que a Justiça Eleitoral vai se preparar, se organizar e estabelecer os princípios constitucionais. Então, se for por esse caminho, não esqueçamos que a Justiça Eleitoral vai trilhar exatamente o cumprimento da lei. Sim, mas o senhor acha que é necessário? Eu pessoalmente, eu não vejo nenhuma necessidade. Mas sim, se for para o bem de aclarar determinadas pessoas que falam que a urna não é certa, há dificuldade de entendimento, que eu poderia ganhar e não ganhei, só que não demonstra de forma cabal onde é que está ocorrendo a fraude. Por que não comprovam? Porque sabem exatamente dos princípios que norteiam essas urnas, do trabalho que é desenvolvido pelos tribunais regionais eleitorais. É claro, e às vezes parece um discurso, uma narrativa tão frágil, né, presidente? Porque assim, aquele que ganhou com o processo atual critica. Então cria um ambiente que de repente, se eu perder, então foi fraude. Aí é fácil, né? É fácil e é irresponsável, porque nós temos aí todas as matizes, né, esquerda, direita, que já ganharam, né? Então nós tivemos, presidente Lula foi eleito no processo de urna eletrônica, presidente Bolsonaro foi eleito no processo de urna eletrônica. Todos a partir de 96. Pois é, então eu até, de certa forma, irresponsável se questionar a lisura do processo, no meu modo de entender, porque cria-se um ambiente ruim, perigoso. Eu vou lhe dizer uma coisa com muita claridade. Os tribunais eleitorais, pelo menos falo em nome do catarinense, do Tribunal Regional de Santa Catarina, do meu estado, jamais foi apresentado qualquer tipo de dúvida quanto ao uso da urna eletrônica. Jamais tivemos um processo, uma representação que seja. Nada. E veja que nós acabamos com as eleições em 295 municípios. E vamos fazer uma agora
uma eleição em Petrolândia, que foi anulado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vamos repetir essa eleição, marcado inicialmente para 13 de junho, que foi decidido ontem, na sessão do nosso Tribunal Regional Eleitoral. E não há até agora, se há algum partido reclamando, se há algum candidato reclamando, então que demonstre cabalmente onde está ocorrendo a fraude e de que forma. Sem dúvida. Nós não temos como estar mantendo essa situação sem uma comprovação. Falar é uma coisa muito natural do brasileiro, né? O povo brasileiro gosta de falar, gosta mas eu fico muito admirado, e não vou questioná-los, mas é só dizer, aonde é que houve uma comprovação? Se não existe, por que falar mal? Pois é. Desembargador Fernando Carione, que assume amanhã como presidente do Tribunal Regional Eleitoral nosso TRE. Muito obrigado aí pela sua gentileza aqui conosco. Muito obrigado, Renato. Um abraço e uma grande satisfação conversar com o povo do meu estado.